Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Espero que vocês estejam bem. Eu aqui, um friozinho agradável. Temperaturas bem baixas, em torno de 2 a 3 graus. Muito bacana, muito agradável. Para mim que gosto do inverno, gosto de frio, está legal. Certo? Então, como eu já falei, espero que também vocês estejam bem, tudo certo com vocês. Ótimo. Vejam bem aqui, ó. MS 250. Vocês lembram dessa máquina, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aquela que o pistão estava batendo na biela, estava quebrado, mesmo assim estava funcionando, lembram? Aqui, ó, estou deixando um cardzinho desse vídeo para vocês assistirem. Certo. Eu estou montando essa máquina, está aqui. Já está tudo no lugar. Retentores novo, rolamento, pistão. Está aqui ele. Tudo montadinho, pronto, já fechado para colocar no lugar. Eu estava fechando esse motor e vejam bem. Tá, primeiro, antes de continuar, vocês viram que eu mostrei aqui a caixa, frisei as peças novas, original. Estilo, eu sempre recomendo usar peças originais. Tem peças paralelas de qualidade razoável? Tem. Tá? Mas para estilo e Husqvarna, eu pessoalmente prefiro colocar somente peças originais. Salvo exceções de máquinas muito antigas, tipo 08, 051, alguma máquina que já está fora de linha há muito tempo, sim, aí não tem alternativa, a gente coloca uma peça paralela aí de qualidade. Tem algumas marcas boas, tipo Fenobras, que mais? ITC e algumas outras marcas de qualidade razoavelmente boas, mas sendo uma máquina mais recente, coloquem peças originais, vocês não vão se arrepender, não vão passar trabalho. Não adianta colocar uma peça paralela de qualidade duvidosa numa máquina, sendo que tem peças disponíveis para ela, certo? Você vai gastar menos no momento de trocar as peças, mas depois vai dar problema. Vai dar problema sim, certo? Então, falado já sobre isso aqui, agora, vejam bem, eu estava colocando já o motor na base, no bloco aqui, e vi um detalhe aqui e queria compartilhar com vocês. Na minha opinião, é um problema bastante recorrente nesses modelos aqui. 210, 230, 250. Isso aqui, ó. Aqui já foi consertado. Tá vendo? O que aconteceu aqui? Simplesmente o tambor, aqui, ó, o tambor da embreagem, encostou lá dentro, quando estava trabalhando, e gastou a carcaça do motor, gastou aqui essa parte da carcaça e chegou até a bomba de óleo. Sim, a bomba de óleo está aqui dentro, tá? Deixa eu ver aqui, eu tenho uma, aqui, ó. Essa bomba de óleo, o mesmo da 170, 180 e toda essa família de máquinas aqui. A bomba de óleo vai aqui, certo? Bem nesse lugarzinho aí. Vocês podem ver, ele tem o furo aqui, ó, de entrada. O óleo entra por aqui e do outro lado sai, certo? Aqui dentro da carcaça, ele tem tipo uma galeria que leva o óleo até o facão, até o sabre. E para alimentar a bomba, ele vai aqui por baixo, ó. Ele tem esse nipple que vai ligado no pescador, na mangueira que vai dentro do depósito de óleo, que abastece a bomba. Então o óleo entra por aqui, passa por dentro da bomba e sai por uma galeria interna para lubrificar o facão aqui. O que aconteceu? A bomba parou de funcionar, certo? Isso aqui eu consertei já faz bastante tempo. Já deve fazer uns 3 ou 4 anos que foi consertada essa bomba de óleo aqui. A bomba parou de funcionar, saía um pouco de óleo com ar, Você tirou a bomba para limpar e apareceu o furo aqui. Eu achei que era sujeira e apareceu o furo aqui. Essa peça aqui comeu a carcaça até chegar ao corpo da bomba. Claro, e aí em lugar dele puxar óleo de aqui, ele puxa ar por aqui.
Em um sistema hidráulico, sempre é mais fácil, tá, puxar ar. Tem uma entrada de ar, vai falhar o sistema hidráulico. Vai ir ar no circuito e vai falhar. E foi o que aconteceu aqui. E agora, por que acontece isso? Qual é o problema aqui? Por que leva a acontecer isso aqui? Vejam bem, eu vou mostrar para vocês aqui, antes de montar, o que causa isso aqui e como resolver. E logo após que o bloco do motor, a carcaça estiver no lugar, vou mostrar como vocês conferir se tem esse problema, certo? Então, vejam aqui, ó. O motor, ele já está com a cola e tudo aqui pronto para prensar, para fechar ele. Vai nessa posição, vocês já sabem, né? E ele vai preso por baixo, 4 parafusos. Os parafusos puxam o motor e fixam ele sobre a carcaça. Ele fica firme aqui, apertado, certo? Acontece, às vezes, vejam bem, acontece às vezes do motor, vamos deixar no lugar, com o tempo ele criar folga sobre a carcaça de plástico aqui, e esse conjunto de motor fica frouxo aqui em cima, se mexe. E aí você me diz, tá, Oscar, mas se afrouxa os parafusos, o que vai acontecer? Ele vai abrir a carcaça e o motor para de funcionar. Não é bem assim que acontece. O que realmente acontece, vejam bem, se vocês prestarem atenção, dentro dos furos aqui, ele leva sendo as buchas de aço encaixadas aqui, ó. São 4 buchas, aqui eu removi uma, certo? Essas buchas vão encaixar a pressão. Elas chegam, aparecem lá pelo outro lado. Vamos ver se a gente consegue. Aí, ó. Aí tá ela. Tá vendo? Então, esse aqui já foi consertado, ó. Ele aparece aqui pelo outro, ele aparece no outro lado. Então os parafusos passam. Cadê o parafuso? Tá aqui ele. Passa por dentro da bucha, obviamente. E puxam o motor, certo? Prensam o motor contra a bucha aqui, ó. Certo? Essa parte aqui do motor, a tampa do monobloco, fica prensada contra a cabeça da bucha. Aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? E aí fecha o motor. Então, às vezes acontece dessa buchinha aqui afrouxar sobre, ou melhor, dentro do furo aqui, ó. Criar folga. Ficar frouxo aqui dentro. O motor continua fechado, hermético, porque os parafusos estão prensando o motor. Aqui, ó. O parafuso está fechando todo o conjunto, porém a bucha está frouxa dentro da carcaça de plástico, então o motor se mexe. E aí que acontece esse desastre, certo? Aqui, ó. O motor está no lugar. Tá aí. Todo o conjunto embreagem, tambor de embreagem montado. Quando tudo está firme, o motor bem firme contra o bloco, a carcaça de plástico, o tambor trabalha na posição certa, longe dessa parte aqui da carcaça de plástico, e está tudo bem. Mas quando o motor afrouxa, quando ele fica solto sobre a carcaça, o que acontece? Olha aqui, ó. Ele dá esse movimento aqui, ó. Ele começa a mexer o eixo com todo o conjunto de motor. E quando você coloca na madeira para cortar, ele piora a situação, porque a corrente traciona e puxa o motor para frente. E é nesse momento que o tambor começa a encostar aqui. E vai gastar, vai quebrar, vai desgastar, certo? Então, quando acontece isso aí que vocês detectam, tá? Conseguem descobrir a máquina está funcionando, tudo mais, e vocês dão uma conferida e vê que o motor está frouxo sobre a carcaça de plástico. Uma das soluções que praticamente sempre dá certo é você remover, tá aqui ela, remover essa buchinha daqui e desbastar um pouco ela, tirar um pouco de material aqui. Tá? Ele é um pouquinho mais comprida, tirar um pouco de material. Para quê? Para que na hora que você apertar aqui
na hora que você apertar o parafuso, a bucha vai ficar um pouquinho escondida para dentro. Então, a cabeça do parafuso, vocês podem ver que ele é um pouquinho mais larga que a bucha, aqui. Ela não é do mesmo tamanho, aqui, ó. Tá vendo? Então, o que que acontece? Como essa bucha, quando vocês desgastam, ele fica um pouquinho escondido dentro do furo, quando vocês apertam esse parafuso, ele vai esmagar um pouquinho o plástico da carcaça em volta da bucha. Vai fechar ele, vai afirmar novamente a carcaça na bucha, certo? Isso aí, vocês tirando 1 milímetro aproximadamente, já é o bastante. Vocês vão montar novamente, colocar a bucha no lugar. E ele vai ficar um pouquinho escondido para dentro. Aí vocês montam novamente o conjunto. E como a cabeça é mais larga, ele vai esmagar um pouco do plástico, da carcaça de plástico que tem na volta, prensando novamente essa bucha no lugar e afirmando todo o conjunto, certo? Essa aí, quando não tem muita folga, que a folga é mínima, resolve, funciona e fica bem. Tanto é que essa máquina aqui já deve fazer de 3 a 4 anos que eu fiz esse serviço e ele estava funcionando até agora, certo? Agora, quando a folga é maior, aí vai ser preciso trocar o embuchamento, colocar uma bucha mais larga, tá? Uma bucha mais grossa, que entre mais apertado na carcaça. E tem casos extremos que ele já não tem tanta folga, que ele chegou às vezes até abrir demais aqui, aí sim, aí simplesmente trocando toda essa carcaça, certo? Mas fazendo esse serviço que eu falei para vocês, fica bem, funciona bem, aguenta, fiquem tranquilos que não vai dar problema. Sobre isso aqui, ó, para colar. Plástico geralmente não aceita nenhum tipo de cola de cimento. E nesse caso aqui, eu usei pega-tanque. Esse produto aqui, ó. Tá vendo? Pega-tanque, lixa bem, deixa ele rugoso, não deixa liso assim como está aqui. Passa uma lixa bem grossa, uma lixa 50 ou 80, deixa ele bem rugoso, cabeludinho. Lava bem com thinner, alguma coisa que desengraxe totalmente e aplique a cola e fica bem, funciona, não vai dar problema. É somente essa cola que eu achei que gruda, funciona e cola bem, certo? Faça o serviço com a bomba no lugar. Deixe, limpe a bomba, já lave tudo, recoloque no lugar certo e somente aí depois limpe bem, como eu falei, com uma lixa primeiro, depois desengraxe bem, coloque a cola já com a bomba no lugar. E vai ficar beleza, vai funcionar bem. Agora, tá tudo aqui no lugar. Vamos colocar o motor. Aqui já está com a cola, tanto na volta do retentor. Vocês sabem que eu não uso o mesmo silicone que eu uso, tá? Eu uso aqui, cadê ele? Tá aqui ele. Uso esse silicone aqui da Dirco para fechar, fazer a junta. Coloca uma camada fina nos dois lados, deixa secar o silicone até que quando você encosta o dedo ele não grude mais e aí sim você vai fechar. Porém, na volta dos retentores eu não uso o mesmo silicone, eu não gosto desse aí. Já tive uma experiência ruim de montar com esse silicone na volta do retentor e o que aconteceu? O retentor se ladeou, saiu do lugar, porque o silicone é muito escorregadio, parece um sabão. Certo? Então, o que eu uso aqui? Eu uso uma trava química. Além dele vedar, esse mesmo, trava rosca. É esse mesmo que eu uso. Na volta do retentor. Tem vários vídeos aqui que eu mostro para vocês também nas máquinas importadas, tipo roçadeiras importadas que gostam de estourar o retentor, aquele que vai atrás do volante. Eu uso esse tipo de trava química e ele não sai mais sozinho. Ele fica cravado lá. Não tem mais aquele problema de estourar para fora com o tempo, como acontece muito nas roçadeiras importadas, certo? É uma trava química. Eu coloco na volta do retentor, tá aí, ó. Vocês podem ver a coloração diferente.
Com isso aí eu tenho certeza que o retentor vai ficar bem firme no lugar e não tem perigo dele escorregar para fora na hora de apertar os parafusos. E aqui sim, na volta tem que ser o silicone de junta. E mesmo assim, depois que ele estiver fechado, vocês sabem que eu faço o teste de estanqueidade para ter certeza que ficou tudo bem. Só encosta. Vai ser apertado, depois cruzado eles quando estiver todos os parafusos no lugar. Se eu apertar um parafuso aqui, ele vai fechar torto. E aí sim que vai dar problema. Tem que ser apertado gradualmente em X. Agora sim, aqui, aí, ótimo. Se certifique que o retentor ficou no lugar certo. Desse outro lado também, tá pronto. Ótimo, tudo lubrificadinho, tanto pistão, cilindro, rolamentos e retentor. Sim, o retentor tem que ser lubrificado. E nessa parte aqui, que encaixa sobre o eixo virabrequim, colocar um óleo para que ele tenha a primeira lubrificação no momento da partida. Tá aí, prontinho. Ó a compressão de transferência, presta atenção. Olha aqui, ó. Escuta esse sopro. Cada vez que o pistão desce, ele impulsiona ar pelo duto de impulso e quando ele sobe, ele puxa para acionar a bomba de gasolina. Agora eu vou fechar, ó. Esse flop, flop é a compressão de transferência. É isso mesmo que tem que acontecer. Se não faz esse barulhinho, não dá esse assopro, ele tem algum problema em algum lugar, ele tem alguma fuga de ar. Aqui já está fechado, eu vou esperar uns 10 minutos para que a junta seque bem e fazer o teste de estanqueidade. Agora, como eu falei para vocês, depois de montado, como detectar quando tem esse problema? Aqui, ó, geralmente, quando está com a surdina ou o silenciador no lugar aqui, você percebe, tá? Você percebe esse movimento, coloca uma chave e faz uma alavanca, você vê que todo o conjunto motor sobe e desce se mexendo. E aí você vai ter certeza que o motor está frouxo sobre a base. Mesmo a máquina funcionando perfeitamente, como eu já falei para vocês, porque ele fecha, ele igual fica fechado o cárter do motor, ele cria folga sobre a carcaça plástica através da bucha e não é que afrouxa os parafusos. Aqui, ó, mesma coisa, nesse lugar aqui.
quando você faz, cuidado para não quebrar nenhuma moleta de refrigeração. Faz isso aqui, ó, ele não pode se mexer nada. Tá vendo? Apoia a chave na carcaça, empurra o cilindro, ele não pode se mexer nada, ele tem que ficar, olha, ó, firme. Não pode se mexer nada, firme sobre o motor. Aí você tem certeza que o tambor vai trabalhar no lugar certo e não vai se mexer tudo com o motor, como acontece quando ele está frouxo sobre o bloco. Se mexer e desgastar isso aqui. Certo, pessoal? Esse aqui é bem chato, tá? Quando acontece esse problema, porque veja bem, se você tem que trocar a carcaça, ela não é barata, certo? E já tem que abrir todo o motor. E quando abriu, já retentores novo. Nunca vai usar retentor velho. O rolamento, se ainda é novo, deixa o mesmo, se não troca. Mesma coisa com o jogo de segmentos do anéis. Já é um trabalho, é uma mão de obra, certo? Então, é sempre bom ficar atento. Isso aqui acontece em todas essas máquinas, com o tempo vai acontecer. É difícil uma que não cria essa folga. E por que acontece muito isso aí? Porque são umas máquinas muito confiáveis. Essa linha aqui é muito, muito confiável, então eles botam para trabalhar, fazer trabalho mais pesado do que seria o apropriado para ela e acaba forçando o motor. Mesma coisa que está acontecendo com umas MS 260 agora, que criam folga dentro da carcaça, o rolamento. Ele já não é o sistema monobloco, a 260 já é com cárter inferior, mas também, eles, de tanto que são boas, colocadas em serviço mais pesado, acaba desgastando o alojamento do rolamento, certo? Então é isso aí. Espero que seja de utilidade para vocês, tá? Esse conteúdo. Aqui embaixo, ó, me ajudem. Vou pedir ajuda para vocês agora. Se querem o próximo conteúdo, ver como ficou essa máquina, a continuação da montagem dela aqui, certo? Vou terminar de montar ela amanhã. Se vocês querem um vídeo sobre a montagem, colocação para funcionar e regulagem dessa máquina, deixando pronta, comenta aqui embaixo. E se querem outro conteúdo, podem colocar também aqui embaixo, certo? Vocês vão me ajudar a postar o que vocês precisam, tá? O que faz falta, o que faz a diferença para vocês. Então, se querem conteúdo final desse aqui, coloca aqui embaixo. Se quer alguma outra coisa sobre roçadeira ou motosserras, também pode colocar aqui embaixo, na área de comentários, certo, pessoal? Então é isso aí. Aqui no primeiro comentário está o link do meu curso integral de carburadores. Tudo que você precisa saber sobre carburadores de motosserra, roçadeiras, roçadeiras 4 tempos, roçadeiras 4 mix, sistema Emetronic, carburadores de motor de popa, motor estacionário, conserto, recuperação, diagnóstico, tudo aqui embaixo no primeiro comentário. Clica no link, vai lá na página do meu curso, sem compromisso, veja lá o que eu tenho para oferecer no meu curso, certo? Eu acredito que se você tem dificuldade na parte da carburação, esse pode ser muito, muito útil para vocês. Também tem a parte de regulagem, regulagem prática de vários modelos de motores, certo, pessoal? Então é isso aí. Ótimo fim de semana para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê agora sim, tá? Vamos voltar ao normal de novo com as postagens periódicas dos nossos vídeos, terça e sexta-feira, certo, pessoal? Ótimo final de semana, então. Forte abraço.